Hoje a gente tá vendo dois caras que dominam a NBA sem ser extremamente atléticos, que é Luka Doncic e Nikola Jokic. O não ser atlético não quer dizer que não são bons fisicamente. A gente confunde isso. A gente olha lá o jogador típico americano, ele é muito atlético. Então ele tem uma velocidade muito alta, um salto muito bom, né? Ele é muito bom fisicamente, mas os outros dois também são, porque eles são fortes, né? E eles têm um total controle do corpo. Se você cai com o Popovich, por exemplo... Ah, eu ia amar ele. Eu ia amar o E ele ia te porra que amar. Se tinha um time pra você jogar na NBA, era o San Antonio. Exato. Pelo Popovich e pela cultura do time. Alô, nação basqueteira, começando um papo muito especial, um momento muito especial. Você já viu vídeos que gravamos na externa? Mas sim, temos uma casa, temos um estúdio, agradecendo a Tizan Digital e a Ace Negócios. Começamos então essa segunda fase, esse segundo momento, essa segunda opção dentro do canal para conversar com pessoas importantes do nosso basquete. Não poderíamos começar de maneira mais especial. Se é para começar, tem que começar bem, tem que começar grande. E é um dos meus ídolos, é um dos meus amigos e por isso ainda mais legal. Senhoras e senhores, Guilherme Giovannoni. Ei, Gui, que bom, que bom. Obrigado pelo convite. Agora não sei, é pra aquela câmera que olha, né? Então tá bom. Mas eu vou olhar mais pra você, tá? Não, estamos batendo então tá papo. Bom, vamos bater papo. Obrigado pelo convite. Demais, cara. Sempre gostoso falar com amigos e que a gente fala de basquete ainda, né? Pois é, falar de bola, falar de jogo, tentar aprofundar um pouco mais a conversa, né? Porque tem muitas coisas que estão à margem do basquete e que nos interessam. Sempre. Que é a convivência, são as histórias, são as resenhas, as brincadeiras e tudo. Mas tem o jogo. E tem o jogo em que muita gente quer se aprofundar nesse conhecimento também. Quer estudar, quer entender mais. E eu sempre brinco quando eu vou comentar um jogo, e aí eu quero já compartilhar com você para saber se é da tua opinião também. Eu acho que o grande comentário é aquele que faz o cara em casa entender o que está acontecendo. É tornar aquilo que, para um olho não treinado, é muito complicado e você conseguir entregar aquela visualização das coisas. Pô, esse bloqueio que o cara saiu lá pro fundo, tá vendo? Ó, tá lá no fundo. A bola chegou no cara, o cara chutou, caiu. Esse é o... Pra você também? Também e principalmente fazer uma tradução, entre aspas, dos termos que a gente tá... Né, da quadra, a gente tá acostumado. Então você imagina, chegar no jogo e falar, não, o cara fez um pick and roll, depois saiu um high-low e depois o rebote ofensivo. O cara que tá em casa vai ter uma interrogação na cara dele, né? Então eu acho que é tentar trazer, né? Claro, a gente vai continuar usando esses termos e na verdade é mais do que nada, fazer com que o público de casa se acostume um pouco com esses termos, que eu acho que fica mais gostoso. Claro. Né? Você fica mais familiarizado, porque uma vez, quando um atleta vai dar uma entrevista e ele usa desses termos, o cara não fica boiando em casa. Né? Então, mas é o trabalho de longo prazo, você vai aos poucos e explicando e tentar mostrar exatamente isso pro pessoal de casa também, o que tá enxergando, porque uma coisa vamos imaginar, um time ele usa uma estratégia, tem um jogador que ele fala, bom, esse cara aqui, ele olha lá, tem 32% de aproveitamento de 3 pontos. Cara, eu consigo conviver com ele arremessando os 3 pontos. O que eu não consigo conviver é que o cara que chega lá perto da cesta e toda hora me machuca. Né? Aí acontece o jogo, a defesa faz exatamente isso. Ele tira a bola do cara que vai fazer perto da cesta e a bola sobra pra esse cara. Só que ele tá num dia acertado. Em vez de ele estar arremessando 32%, ele fez 4 de 4 dos 3. E aí, né, eu tento evitar o comentário, mas não pode deixar o cara livre, tá metendo bola. Não, eu tento explicar o que tá acontecendo. Falando, ó, tá ficando livre porque a defesa tá com uma estratégia contrária, é sempre cobertor curto, né? Só que às vezes essa estratégia não funciona, então você tem que às vezes trocar o pneu do carro andando. E tem mérito no jogador também, né? Claro, claro. Então, esse tipo de coisa, mostrar pro pessoal que não é que tá deixando livre porque quer, é uma estratégia que às vezes não funciona. Então, eu acho que esse é o ponto chave ali, e isso tem que ser em questão de um comentário de 5 segundos. Esse é o grande ponto também, né? Você conseguir passar o conteúdo, passar a mensagem sem atrapalhar o ritmo do jogo, né? Eu já falo pros narradores que estão comigo, se eu estiver falando demais, me atropela, tá tudo bem. Dá um cutucão aí. Pode me dar um chute na canela. Quando eu fazia com o Rômulo não tinha problema, né? Ele atropelava mesmo e tem o tomzão de voz dele, né? Que é gostoso até. E tá tudo bem, e atropelava e vambora. Claro. Que é assim...
uma coisa que eu aprendi logo que eu cheguei na TV, né, Brunão? Na transmissão, a estrela principal, vamos colocar assim, é o narrador. Óbvio. É o narrador. Nós estamos ali para ser um suporte para ele, né? Então a gente tem que saber qual que é o nosso lugar ali também. Eu não quero e jamais vou querer ter o protagonismo de um narrador, mesmo porque eu acho muito difícil o que o narrador faz. Eu acho impossível. Eu não acredito que eu teria capacidade para fazer isso, não. É muito louco, né? Porque você tem a velocidade de raciocínio, você tem que ter um vocabulário muito amplo. E ainda assim você precisa ter a noção exata do que acontece no jogo. Porque muita gente acha que o narrador, ele só narra. Não, o cara entende do jogo também. Aí ele precisa saber o nome dos caras, aí ele precisa saber um pouco da história dos caras, né? Porque também para trazer essa informação, para enriquecer um pouco mais a transmissão. E eu confesso que eu sou privilegiado porque eu tenho uns caras muito bons ao meu lado ali. Muito bons. Eu tive sorte de trabalhar, acho que com os melhores que já existiram. Eu fiz jogo com o Luciano do Vale. Nossa Senhora. Fiz jogo com o Galvão, fiz jogo com, sei lá, 1000 jogos com o Kleber. Espetacular. Fiz basquete com o Silvio Luiz. Sim. É loucura, a gente falou disso lá no Chuá. Pois é, foi demais. Aliás, se você não segue ainda, o que eu acho pouquíssimo provável, por favor, né? Tem as minhas redes sociais, Giovanoni12, tem a da Gabriela, que é minha esposa, que é GB Neves. E tem o Chuá, o Papo DR, ou seja, uma das coisas, né? Muitos produtos. O Papo DR é todo dia, né? Você quer escutar a gente brigando ali, falando com a temática de basquete, mas tendo um discutir a relação. E pro nosso aqui também, né? Aproveita já que você tá aqui, Isso. se inscreve também, deixa o like no Nação Basqueteira, a gente tá começando, estamos precisando de ajuda, então fortalece a corrente, senão também não dá certo. Comentar basquete te completa hoje? Hoje sim, hoje eu sou muito satisfeito porque me mantém no meio, né? A gente sempre fala que o parar de jogar que o atleta tem duas mortes, né? O parar de jogar é a primeira, a segunda é o que todo mundo vai ter. E depois, é claro, a gente tenta, eu pelo menos tenho sempre a ideia de tentar que o atleta ele deve ficar no meio do basquete, no meio da modalidade que ele está. E eu consegui achar esse lugar como comentarista. Ainda jogando, você já iniciou esse caminho, no né? último ano. No último ano que eu estava no Corinthians, eu já fazia ali 2 transmissões por mês. E que foi também um período de experiência, fui ganhando rodagem, né, quilometragem. E hoje eu sou muito satisfeito, porque também eu entendi, aprendi como mexer com redes sociais de uma maneira melhor, de como me comunicar, de perder um pouco aquela vergonha. Mas será que vão querer me escutar? Hoje já não tem mais. Quer escutar, escuta, não quer, não escuta, paciência. É democrático. Eu tô só emitindo a minha opinião de um cara que faz isso há 35 anos. Então, né, você vai aprendendo e você vai perdendo também alguns bloqueios que você tinha. Muitos. Né? Então... E aí eu te pergunto ainda sobre os bloqueios. Assim, é mais difícil comentar, não tecnicamente, não o conhecimento do jogo, mas comentar um jogo de NBA em que, entre aspas, não estamos sendo ouvidos, de fato. Ou comentar um jogo daqui, que tem caras que jogaram com você, que tem caras que são seus fãs, tem caras que você também admira. Tem essa diferença? Você percebe isso? Tem, e eu vou te falar a dificuldade dos dois mundos. O da NBA é que é um mundo muito gigantesco, né? Estamos falando de um campeonato de 30 times, com cada time com 15 jogadores. É claro que, mais ou menos ali, os times que mais são transmitidos, os jogadores principais, é mais fácil, já sabe, já está acompanhando e tal. Mas isso, ela te obriga a te acompanhar todo dia, a acompanhar a NBA todo dia. Então esse é um ponto que você tem que estar, que é uma dificuldade entre aspas, né? Agora o basquete brasileiro é mais difícil exatamente por isso, porque primeiro de tudo eu conheço ali, ainda conheço 60%, 70%. Não, mais. Que a galera mais nova eu não tenho, eu conheço os caras, mas eu não tenho relação. E todos te conhecem, independentemente disso. E aí é claro, né, você sabe o que envolve, né, eu, né, tive do outro lado lá também, você sabe o que envolve, por exemplo, um comentário ruim em detrimento a determinado jogador, né? Porque você tem ali a família que tá assistindo, a namorada, parente, a torcida que pega o seu comentário como verdade absoluta e vai cobrar do jogador, né? Tem tudo isso. Então, você tem que ter uma delicadeza, mas aí é uma coisa que eu faço nos dois mundos, né? Que é o quê?
não vou ser chapa branca, porque as críticas, elas são importantes para todo mundo. Necessárias. São necessárias, né? Você é um comentarista. Exato. Então eu tenho que falar que eu acho que tá funcionando, o que eu não acho que tá funcionando, se alguém tá fazendo alguma coisa certa ou errada. Mas o que eu faço pra... E aí eu faço em NBA também. Eu tento não dar muito nome próprio pra erro, né? Então, em vez de eu falar fulaninho de tal fez esse erro, que eu sei que pode ser interpretado de uma outra maneira, eu falo a equipe tá falhando de uma maneira, né? Ou simplesmente, em vez de eu falar, jogador tal não tá com vontade, primeiro que eu acho que isso é um absurdo, né? Porque o cara que tá ali, ele não tá sem vontade, gente. Claro. É o trabalho dele, é a vida dele e beleza. Mas eu tenho cuidado de não usar, não tá com vontade. Eu falo, a intensidade tá baixa. A intensidade tá mais baixa, ele pode ter uma intensidade melhor. Quer dizer, você tá falando a mesma coisa de um jeito em que o público tá entendendo, né? E o jogador sabe que é uma crítica e sabe que ele tá, muito provavelmente ele tá fazendo aquilo, né? Mas não é um termo pejorativo. Né? Então eu tenho sempre esse cuidado de não dar nome próprio. Mas poxa, que nem a história que eu falei lá, o cara tá livre. Não, o time não tá deixando livre. Uhum. Né? Tem uma estratégia, explico, não tá funcionando, gente. Tem que fazer outra coisa. Quais são as opções? Aí também vai da gente ter também essa consciência de falar, tem alguma coisa que não está funcionando. E no comentário eu falo, as opções são essas. Não quer dizer que eu tô dando opção pro técnico, ele sabe que disso. Mas eu tô falando pro público, olha, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou continuar do jeito que tá. E aí, ter parado de jogar tão pouco tempo, 3 anos, né? 4? 3? Já 4. 4? 4 anos já. Parece muito menos. Mas, em alguma vez na tua carreira inteira, você entrou no vestiário sem saber se você tinha jogado bem, ou se você tinha jogado mais ou menos, ou se você tinha jogado mal? Não. Você sabia? Lógico que sabe. Claro, você não vai saber o número. Você não sabe quantos pontos, quantos rebotes. Às vezes sabe também. Às vezes sabe, mas assim, pode falar, dei 4 assistências e foram 6. Isso, ponto. Isso aí. Mas agora, suas faltas você sabe o jogo inteiro. Sim. E se você não souber, alguém vai te cantar. Então, quando você ouve uma crítica, você sabe se ela faz sentido ou não. Você como jogador e agora transmitindo isso como comentarista. O que incomoda, Brunão, do jogador é o seguinte, você sabe se você jogou mal ou não. O que incomoda é quando você ouve um comentário de uma pessoa de fora, porque outro dia eu até falei eu dei esse depoimento, que é o seguinte, a gente acaba fazendo comentários em cima das informações que a gente tem. Perfeito. Que é o quê? Então, a gente não tá no dia a dia do treino, a gente não tá no dia a dia do vestiário, então a gente não sabe isso. Então, a gente não sabe o que realmente acontece. Muitas vezes a gente não sabe se eventualmente tá com salário atrasado, se a mulher de alguém tá doente, tá grávida, seu filho tá doente, filho tá tudo bem, né? Então a gente não sabe disso. Então, a informação que a gente tem, sei lá, 5, 10% daquilo que é a realidade. Né? Mesmo porque a gente não acompanha um time só, a gente acompanha todos. Claro. Então a gente tenta ali, né? Liga pra um, manda mensagem pra outro, faz alguma coisa. Então os nossos comentários são em cima daquilo. Eu acho que isso tem que ficar claro. E depois é claro que aí que entra na cabeça do jogador que ele não vai gostar se ele falar, o fulano de tal falou que eu sou ruim. Não. Isso machuca. Claro. Né? Agora, se o fulano de tal fala que... O Guilherme falou, poxa, o fulaninho não é a característica dele arremessar tanto de 3. Uhum. Isso é uma coisa que ele sabe, né? Depois ele pode mudar. E quer dizer que ele não pode mudar isso? Lógico que pode. Claro. Com treinamento, todo mundo muda estilo de jogo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter o cuidado e a responsabilidade da maneira com que a gente faz os comentários, sem ser chapa branca, sem ser, não, tá tudo lindo, maravilhoso sempre, porque não é a verdade. Claro. Né? Seria até... É ruim até, né? Perde a graça. O cara que tá assistindo fala, tá tudo bonito. Não é tudo bonito. Tá bonito e o cara tá tomando 17 na cabeça. Como é que tá bonito, irmão? Não tá bonito, desculpa. Ninguém tá bonito com 17 atrás. Não tá. Não tem como. É difícil. Mesmo que tenha uma disparidade muito grande física e técnica entre os times, 17, 20, 25 são... Machuca. Machuca. Você falou, hoje te completa comentar. Aham. Amanhã não sabemos. Não sabemos. E o amanhã não sabemos Você pode ser técnico de basquete um dia? Eu acho ser técnico difícil. Por uma questão de rotina. Pra eu ser técnico, pra ter uma carreira longeva, eu já deveria ter começado. Né? Assim que parar de jogar, já... Não. Sei lá. Bom, eu
tenho alguns bloqueios na minha cabeça. Mas, assim, de treinar um time, pelo fato de eu querer ganhar um campeonato, se for para esse objetivo, eu não sei se eu tenho muita vontade, né? Agora, você fala, putz, você tem vontade de dar treino, de fazer jogador melhorar, de alguma maneira contribuir para algum grupo de jovens jogadores que possam se desenvolver melhor? Você já faz isso. Matias, filho do Chilton. Fiz. Aliás, se você não conhece, procure. Porque esse moleque é uma aberração. Exato. Fala dele. É um menino de 15 anos, né? Uma belíssima promessa. Ele tem a minha altura quase já. Tem 2,2 metros. Joga aberto. Não joga a próxima sexta. E o Chilton, que foi meu companheiro de Corinthians, foi meu companheiro de Pinheiros, a gente jogou bastante tempo junto. Quem não gosta do Chilton nem pessoa né? Porque é impossível não gostar. É verdade. É impossível. E ele perguntou se eu não daria uns treinos pra ele, principalmente de costa pra sexta e tal. Eu falei, claro, pô, com o maior prazer. Eu falei, mas você quer só de costa pra sexta? Eu posso ter um monte de coisa que dá pra fazer, né? Tem um monte de coisa que dá pra fazer. Eu falei, não, faz o que você quiser e tá bom. E nós treinamos por 9 semanas, foi bem legal. E aí eu falei pra ele, ô Matias, você vai treinar 2 coisas, porque nós treinamos basicamente controle de bola, né, que é importante, e jogo de costa para cesta. Então fizemos muito disso, muito, para automatizar mesmo. Falei, então controle de bola você vai treinar com seu irmão mais novo, que ele é mais rápido que você. Então você fala para ele tacar pressão em você, para você, né, ele é mais rápido, mais baixo, vai ficar tentando roubar sua bola, e depois você marca ele, que é uma maneira também de você também treinar contra os caras mais rápidos. E depois você vai treinar com seu pai. O 1 contra 1 de poste baixo com seu pai. Você não vai dificilmente você vai encontrar alguém mais difícil do que ele, por mais que ele já tenha parado há algum tempo e tal. E aí eles me mandaram até umas imagens, eles fazendo, assim, foi legal. E eu fiquei orgulhoso, porque eu vi ele fazendo os movimentos ali nas imagens que eles me mandaram. Que legal. Né? Então, isso é importante, né? E eu acho que tem muito, assim, eu vejo hoje, Brunão, uma falta de preocupação. E a razão, eu não quero entrar no mérito da razão, tá? Porque cada um tem um motivo diferente. Mas uma falta de preocupação em fazer com que os nossos atletas e nossas atletas melhorem na questão técnica, né? Poucas palavras, treino de fundamento, tá? E eu acho que ali a gente tem um gargalo muito grande. Cara, e a gente olha, você abre hoje o Instagram aí, você vê qualquer rede social do Warriors, do Curry. Ele tá 1h30 antes do jogo batendo bola, driblando, fazendo uma rotina. Então, mas o que eu acho, assim, lógico, você tem que ver e é importante você visualizar que um cara nesse nível ainda faz as coisas básicas. Diariamente. Isso é importante. Mas os treinos que você vê ali, às vezes, você tem muitas imagens. Eu mesmo já postei várias vezes no meu Instagram alguns exercícios e tal. Mas você tem que saber a quantidade que você faz, como você faz. Você tem que ter, seria importante ter alguém que esteja te falando quais detalhes você tem que prestar atenção. Né? Então, por exemplo, um dos treinos que a gente fazia, que eu fazia com o Matias, eu falava, Matias, bandeja de esquerda. Vamos treinar bandeja de esquerda. Mas ele não sabia fazer? Não, sabia. Mas assim, a quantidade de vezes que a gente, num treino de basquete, que você está treinando todo mundo, de vezes que a gente define com a mão direita, ela é imensamente maior para as vezes que a gente faz com a esquerda. Claro. Então, por isso que isso estou falando de uma pessoa destra, tá? Mão dominante. Mão dominante, exato. Então, é claro que você vai ter mais facilidade. Até mesmo com um cara marcado, você vai conseguir ter uma habilidade com a mão direita para fazer a bola. Com a mão esquerda, muito difícil. Então você tem que também automatizar a outra mão. Mas o objetivo é fazer com que a outra mão seja dominante? Não. Não é. Não, mas no jogo, eu tinha o Paulinho Siviero, foi meu técnico, ele falou, o basquete ele é difícil por quê? Porque primeiro que são muitos fundamentos que você tem que aprender. Uma vez que você aprende todos esses fundamentos, tá bom, agora você tem que aprender tudo de novo com o cara te marcando. Então você não isso. Escolhe onde vai estar teu Exato. arremesso. Então quando eu falo, o cara ele vai olhar, você vai só pra direita, o que ele vai fazer? Primeira coisa. Vai entregar a esquerda. Exatamente. E aí a hora que você mata o cara com a mão esquerda. E isso daí que você fez foi algo que te fez bem, te fez sentir bem. Muito esse bem. desenvolvimento. Muito bem. Então é algo que você faria com outros. Faria. Até eu tô começando a conversar, né? Porque eu tenho ainda, falei que eu faço um monte de coisa, mas ainda tem ali no meu dia a dia algumas horas que eu posso me dedicar a isso. Né? E tô vendo algumas possibilidades já de quietinho mesmo lá, vou lá, dou meus treinos, porque é gostoso, me faz bem também, me faz bem estar na quadra. Pois era essa a próxima pergunta.
Pelada? Não. A pelada, o grande objetivo da pelada é tomar cerveja depois. Isso, aí E vai, eu faço um pouco de exercício, beleza. Tem aquela sacanagem e tal, mas depois... Mas estar na quadra nessa função é uma parada que te preenche. Isso eu me agradaria. Tipo... Mas você pegaria pra fazer isso num time? Não. Pode ser. Pode ser também? Pode ser também. Fala, pô, você vira um membro da comissão técnica pra desenvolver talentos. Exato, mas o cara chega, mas você precisa viajar com o time. Eu falo, então aqui a gente não vai. Né? Não. Assim, é uma disponibilidade que eu tenho, óbvio, num horário comercial ali e tal. Mesmo porque eu tenho meus compromissos, né? Não, compromisso você vai lá no TV, treino da manhã. Isso, treino da manhã, o menino sai exatamente. da academia, você pega ali uma hora. Isso seria, pra mim, seria muito gostoso. Eu teria realmente prazer em melhorar. E depois, eu acho que cada equipe tem a sua equipe de profissionais. Então tem o nutricionista, tem o preparador físico e tem o técnico. O técnico, inclusive, até se o cara chega pra mim e fala, você vem treinar aqui os meninos. Eu falo, beleza. Por que eu vou falar com o técnico. Como é que você joga? Qual é o teu sistema? Não, tem esse menino aqui. Tá, tô aqui pra melhorar, mas como é que você usa ele? Porque não adianta eu chegar, eu acho que esse menino ele pode melhorar o jogo de costas pra cesta. Se o técnico não quer que ele jogue de costas pra cesta, estamos perdendo tempo. O meu tempo, o tempo do menino, o tempo do técnico. Não, a última coisa que eu quero é isso. Não, eu jogo com ele mais de frente pra cesta, ali nas situações de 3, 4 metros de distância. Tá bom. É isso que nós vamos fazer. E você fazer tudo isso, você ter a possibilidade de fazer tudo isso, vem de tudo que você já fez. Você tem noção de tudo que você fez jogando basquete? Eu acho que não, porque eu tenho uma memória desgraçada também, né? Eu esqueço das coisas, Eu esqueço das coisas, né? Eu não gosto muito de ficar olhando pra trás, eu gosto mais de olhar pra frente. É claro que essa questão de olhar pra trás, às vezes, por uma questão também de mostrar realmente esse tamanho, né? De tipo, então, gente, peraí. Tenho propriedade pra falar. Exatamente, né? Eu acho que é essa questão mesmo. Mas foi bastante coisa. Não é nem essa questão de números, nada disso que interessa no caso, mas assim, você tem um momento que você fala, aqui eu joguei muita bola. Você lembra? Lembro. E não foi um ano só. Não, Aí eu não. já te digo. Mas em que momento você falou, cara, aqui eu tô matando o jogo. Aqui eu atrapalho os caras não me acham. Você lembra em que momento foi? Lembro. Eu acho que tive ali um momento em 2011, já de volta no Brasil, jogando NBB. O pessoal não lembra, mas isso eu lembro, tá? Tem um jogador na história do NBB que foi MVP de temporada regular e MVP de final. Um jogador na história. Qual o nome dele? Esse que vos fala. Vamos, porra! Que foi o ano realmente que eu joguei muito bem, né? Joguei a temporada regular muito bem, as finais, enfim, e a gente acabou com título, claro. Esse ano, teve um ano em Bolonha, que eu também joguei muito bem, que foi o ano de 2006, 2007, essa temporada também. Eu lembro que foi uma temporada que o time da Virtus, a gente montou um time pra brigar pra entrar nos playoffs, entre os 8. E era um time assim, todo jogador que sabe, porra, tô pronto pra estourar. E deu liga, deu muita liga. Aí tivemos, lógico, um pinguinho de cola nosso, foi espetacular, né? Que era o Travis Best. Né, armador do Indiana Pacers, jogou final de NBA contra os Lakers lá ao lado do Reggie Miller, ele era reserva do Mark Jackson, né? Um craque em quadra e mais ainda fora, uma pessoa espetacular, um gentleman, né? E acabou que eu era, junto com ele mais um ali, eram os 3 principais jogadores do time, né? E nós jogamos muito bem, nós chegamos na final do campeonato, né? Obrigado. Nós chegamos na final num time que tava brigando pra entrar entre os 8. Quer dizer, o objetivo era brigar entre os 8, nós chegamos na final. Do caralho. Então esse ano foi maravilhoso. Quando eu cheguei na Itália também, que eu joguei em Rimini, também foi muito bom. E lá no início da carreira também, eu lembro que, com 18 anos, ser quinto, sextinho do Campeonato Paulista, quando o Campeonato Paulista era muito competitivo e dava vaga pro Campeonato Brasileiro, né? Então são esses anos assim que eu lembro com muito carinho. Porque quando a gente fala de Bolonha, Virtus Bolonha. Que anos antes era Kinder. Isso, exatamente. Que teve um título de Euroliga. Teve. Com um tal de Emanuel Ginóbili. Isso, e aí esse time, o que acontece? Esse time, no ano que o Ginóbili sai e vai para San Antônio... eu acho, 3. 3, temporada 2-3. Né? Ele foi pro Mundial lá em 2002, que ele torce o pé.
e não joga a final, né? Que a Argentina acaba perdendo para Sérvia e Montenegro. Aí naquele ano... Não, Mundial em 1, né? Em 2002, o Mundial. Ixi, já tô todo... Exato. Aí ele vai para San Antônio e o time ele contrata um jogador esloveno que eu não tô me lembrando o nome agora, que era um craque de bola, não paga. Ele entra com processo, o time fale. E cai pra 3ª divisão, essa Virtus Bolonha. Aí vai um senhor chamado Cláudio Sabatini, que é lá de Bolonha, compra o time. Aí ele consegue comprar uma vaga na 2ª divisão, né? Porque tem esse mercado também. Né, ele joga a 2ª divisão, no primeiro ano ele não consegue subir pra 1ª. Acho que foi isso. Ou consegue, aí no outro ano eles jogam, fazem um time mais ou menos tal, que ficou a uma vitória de classificar playoff. E aí depois no ano seguinte é o ano que eu chego. Que legal. E aí a gente já começa a ter... Porque daí a gente classifica pra Euroliga, né? Pô! Chegou na final do campeonato, estamos na Euroliga. E aí já jogamos Euroliga, e aí foi bem legal. Esse é um momento teu que, infelizmente, a gente não tem muito registro, né? Tem pouco. Tem pouco, Eu né? tenho alguns CDs, DVDs ainda em casa, que eu preciso até recuperar, preciso passar pra uma memória, que senão eu vou perder. Que eu tenho muito jogo meu de lá ainda. Tem uma cena, até tá no YouTube, que é uma cena maravilhosa, eu lembro com muito carinho dessa cena. A gente tá jogando em casa, jogo 4 da semifinal contra Milão. Milão de Djordjevic técnico e a estrela era Danilo Gallinari com 18 anos. Só isso. Mas era um timaço, né? E eles tinham terminado em segundo, a gente em terceiro. Estamos no 4º jogo, que é em casa, e acerta 2-1. A gente conseguiu roubar o mando, né? E estamos jogando em casa para decidir. O ginásio com 8.000 pessoas e o jogo pau a pau. Finalzinho do jogo, o Brett Blizzard, um companheiro meu, arremessador, ele arremessa de 3, erra. Eu tava na troca, então eu tava com um cara menor. Eu vou que nem um louco pro rebote ofensivo, eu pego o rebote ofensivo, vejo o pivôzão vindo babando. Eu só dou o corpo pra ele, assim, pumba. Falta e cesta. Ali a gente abre 4 pontos, faltava, sei lá, 10 segundos, acaba o jogo. O ginásio é enlouquecedor. A gente classifica pra final isso. Eu lembro que a gente tá comemorando, porque, imagina, depois de tudo isso que a torcida tinha passado, o time tinha falido, bababá. Cara, acabou o jogo. Eu lembro que eu terminei só com um tight, em cima da mesa, assim, ó, girando a camiseta que nem um louco. É uma coisa maravilhosa que acontece aquele ano. Que caralho. E você volta pro Brasil ainda num nível absurdo. Sim. O que te trouxe de volta ao Brasil? Acho que tava bem naquela crise do subprime. Né? Eu lembro que eu levei foi uma porrada, mas é que na hora a gente fica meio chateado, meio bravo, mas depois, né, com o amadurecimento a gente entende. Eu até que entendi rápido essa. Porque ali na Virtus eu era o capitão do time, eu tinha a opção de mais 1 ano de contrato, né? Eu era adorado pela torcida. E no ano de 2009 a gente sai nas quartas de final, a gente perde para Benetton Treviso, sei lá, numa quarta-feira. Na quinta noite o dono do time me liga, fala: Gui, você pode vir amanhã de manhã no meu escritório? Foi claro. Cheguei no escritório dele, ele falou: olha, eu adoro você. Mas a gente tá com um problema muito grande, eu não vou conseguir continuar com você, então eu tô te avisando já. Porque ele não conseguiria te pagar. Ah, tá. Exato. Uma questão de grana. Isso, uma questão de grana. E, cara, eu fiquei assim, arrasado, né? Arrasado, mas eu entendi. E depois eu fiquei agradecido. O cara foi extremamente honesto comigo. É que é verdade, às vezes dói. Claro. Né? Mas ele foi honesto e rápido. Ele não ficou me enrolando. Não, te vou ver. entregou o mercado inteiro aberto. Faz aí. Tinha até uma multa, né? Que ele tinha que me pagar. Ele falou: não, vou te pagar a multa direitinho. Você não se preocupa com nada disso e tal. Mas eu tô jogando o mais aberto possível com você. E foi o que aconteceu, né? Então aí, o mercado tava difícil e tal. Apareceu a oportunidade de Brasília. Eu falei: 1 ano no Brasil, vambora. Só que daí a gente começou a ganhar. Ganhou nada, né? E aí ganhou eu fiquei tudo. 8 anos em Brasília. 8 foi o lugar que eu mais fiquei. Cara, que legal. E assim, só ganhando e num timaço, né? Nezinho, Alex, você, Cipriano, Arthur, aí depois Fúvio. Então foram times que sim. dominaram, né? Foram absolutamente dominantes. A gente ganhou 3 NBBs e 3 Ligas Sul-Americanas. E chegamos em, acho que 4 Final Four de... Liga das Américas. Liga das Américas, que agora é BCLA. E sempre batendo com o Flamengo, né?
Batendo bastante Nos o Flamengo, nos primeiros anos, aliás, no primeiro ano que eu tive, a gente fez a final com o Flamengo. Ah. Aí no segundo ano, a gente fez uma final de Sul-Americana com o Flamengo, que a gente ganhou. Aí depois a gente não teve mais confronto assim de playoffs com o Flamengo. Né? Então a gente não se encontrou mais em finais, né? Porque daí eles voltaram a tal topo e a gente caiu um pouco. E eles dominaram por os outros 4 anos. Né? Então, mas tivemos, assim, sempre que jogar com Brasil e Flamengo. Meu pai do céu, riscava a faca. Era um risca-faca bonito. Você tomou calote na tua carreira? Tomei. Você fala de quem ou não? Eu acho melhor ainda não. Que ainda tá rolando. Tá rolando, é. Você ainda tem dinheiro pra receber? Tenho. De time? De time. Eu fiquei 6 meses sem receber. Eu já sei qual é o time. Mas tudo bem. Mas acho que todo mundo já sabe. Não é difícil. Não é difícil. E é o único. É o único. Eu tive outros atrasos, mas acabei recebendo. E como é que se vive 6 meses sem receber salário? É difícil. É que eu com essa questão de dinheiro, principalmente... Você sempre foi muito inteligente, né? Eu sempre... Você investe desde antes, né? Desde que eu tenho 20 anos. Desde o primeiro dinheiro que eu recebi, eu falava, vou fazer uma casa. Pronto, fiz uma casa. Aí depois, agora comprar uns imóveis aqui. Aí depois eu fui entendendo outros tipos de investimento. Então sempre fui investindo. Quebrei a cara também. Não pensa que foi só investimento maravilhoso. Mas eu sempre fui investindo. Então eu consegui viver com esses investimentos que eu tinha. A gente recebia só a parte que era da carteira, que era a parte menor. E a gente vivia, mas... Mas você já viu o cara chegar no vestiário e falar, irmão, fudeu. Eu não tenho que levar pra casa mais. Quebrei. Não, a gente não chegou nesse ponto naquela época. Porque todo mundo ajudava? Porque assim, a gente dava um jeito ali, falava com a diretoria, aí vinha um dinheiro e tal, mas assim, o grosso mesmo, ninguém recebeu. Caramba, é difícil. É difícil. E aí é pro cara que tá sentado em casa e que assiste o jogo e que reclama, aquilo que você falou no começo. A gente não sabe a realidade, a gente não sabe se o salário tá atrasado. Embora hoje, por exemplo, dentro do NBB, as equipes tenham que apresentar garantias. E sempre foi assim. Mas nem sempre eles apresentam uma garantia que não é honrada, né? Sim. Às vezes faz um acordo, porque hoje eles tem algum débito, se faz um acordo, né? Mas e se o acordo não é pago? Agora, ainda da quadra, quem é o cara mais absurdo que você jogou ao lado? Nossa. Cara, eu joguei com muita gente boa, né? Eu tenho os brasileiros aqui. Então faz gringo e brasileiro, pronto, pra te ajudar. Um brasileiro, poxa. Cara, eu joguei com o Alex, com o Thiago, com o Anderson, com o Nenê. Leandrinho. Marcelinho, Machado, Huertas. Marquinhos. Cara, são os meus amigos e companheiros de... Já pipoquei mesmo, não vou falar não. Pipocou, foda-se, vai. Aí gringo. Fora, gringo, cara, que eu joguei ao lado, eu acho que o Travis era um deles, Travis Best, e o Herb Boykins também era outro. Mas, cara, eu podia citar aqui o Garbarrossa. Garbarrossa foi meu companheiro em Treviso. Baita jogador. Monstro. Espetacular. Técnico hoje, né? Não, o Garbarrosa... É presidente ele é presidente da federação. Da federação, Presidente da federação. Presidente da federação espanhola. Então, poxa, eu acho que esses, depois de jogar contra... Aí contra... Aí tem muitos, mas eu coloco ainda o Bodiroga. Nossa, maravilhoso, hein? Que eu vou falar, putz... O melhor feijão com arroz da história, né? Exato. Lento, né? Não era atlético. Não era atlético, mas não era espalhafatoso, nunca fazia a bola mais difícil... Mas ele fazia a bola que pra gente, vendo, parecia menos difícil, mas ele não errava. Exato. Só que todos... É uma coisa assim, né, que a gente vê até hoje. Todos os jogadores eslavos, né, que são o pessoal daquele bloco que formava a ex-Iugoslávia. Então, Eslovênia, Macedônia, Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia... Eu sei porque eu estudei pro Mundial agora, né? Tem mais um. Bom. Chechênia é Rússia, não tem time? Não, mas são esses daí. Você pode ver que eles todos tecnicamente são muito bons. Hoje a gente tá vendo 2 caras que dominam a NBA sem ser extremamente atléticos, que é Luka Doncic e Nikola Jokic. O não ser atlético não quer dizer que não são bons fisicamente. A gente confunde isso. Boa. Né? A gente confunde isso, porque a gente olha lá o jogador típico americano, ele é muito atlético, então ele tem uma velocidade muito alta, um salto muito bom, né? Ele é muito bom fisicamente, mas os outros 2 também são, porque eles são fortes, né? E eles têm um total controle do corpo.
né? Sem precisar pular, sem precisar ser muito rápido. E aí aonde que eles conseguem jogar? Aonde que eles conseguem dominar? Na técnica individual, na leitura de jogo, em você. E por que eu tô falando tudo isso? Porque o Bodiroga, ele juntava tudo isso. Tudo isso. Né? Lindo de Pra ver quem jogar. não conhece, pode puxar aí no YouTube. Barcelona. Sérvia e Montenegro no Mundial de 2002 contra os Estados Unidos nas quartas de final. Os Estados Unidos não conseguia parar. Então foi trocando quem tava marcando. Carmelo entra, depois foi o Ben Wallace, depois foi, sei lá, Jermaine O'Neal. Os caras iam rodando, ninguém conseguia parar ele. Botava grande, botava pequeno e ele não... E no time dele, pensa que ainda tinha Peja, Stojakovic e Vlad Divac, que eram 2 estrelas da NBA. O cara que foi da decisão foi ele. E no Barcelona ele foi Deus, né? Foi. Deus. Barcelona ele conquistou uma Euroliga, que era Copa Campione, né? Na época, que o Barcelona não tinha conquistado ainda. Foi a primeira com o Anderson ao lado dele. O Anderson era companheiro de equipe. Pô, e você falou isso tudo aí, você falou de Bodiroga, falou de Doncic, falou de Jokic. Você tava falando de você também, né? Porque você nunca foi o cara mais atlético, mas sempre foi forte. Exato. Você nunca foi o cara mais rápido, mas sempre se mexeu muito na quadra. Você aguentava aí voltar o tempo inteiro. Era um dos teus objetivos, assim como jogador também. Você tinha essa preocupação de ser o cara completo. Eu não sou o cara que vai pegar a ponte aérea tirando a cabeça do aro, mas eu vou estar dos dois lados da quadra o tempo inteiro. Eu nunca vou ser o último a chegar e eu vou aguentar porrada. Eu vou marcar um 5 se precisar. Eu vou engolir o da posição 4 e eu ainda vou incomodar o da posição 3. Assim, ser o cara versátil era uma das tuas preocupações como jogador? Eu acho que foi mais um instinto de sobrevivência do que um objetivo, né? Porque eu queria muito jogar basquete. Eu queria, assim, eu tinha é o que eu quero fazer na minha vida, é isso aqui. E eu entendi que eu não tinha, eu olhava, né? Até é difícil entender na cabeça de um garoto que não tinha informação na época, né? A gente não tinha internet, né? Que se procurava, por que tal jogador consegue correr mais que o outro, né? Hoje você tem qualquer resposta na palma da sua mão. Então eu falava, eu quero jogar, como é que eu vou jogar? Então eu tive que desenvolver o conhecimento do jogo e fundamentos. Então eu treinava muito fundamento, né? E aí tinha algumas coisas que para mim não eram negociáveis. Então chegar atrasado não era negociável. Não fazer hora extra de treino não era negociável. Tem um compromisso, mas tem um jogo, também não é negociável, é o jogo. Né? Então, tipo, essas coisas nunca foram negociáveis para mim. O basquete era sempre a prioridade. E com isso eu fui criando, né, essa questão da técnica, de jogar em mais de uma posição. Eu já joguei até de armador. Teve um momento, uma excursão que a gente faz para os Estados Unidos com Pinheiros, os nossos 2 armadores machucam, o Marcel fala, você vai armar. Marcel já não gostava de uma confusão, né? Foi, tá bom. Marcel, inclusive, pra quem não sabe, seu sogro. Pois é. Nas horas vagas, seu sogro. Técnico, depois meu sogro. E pra sempre uma lenda. Exato, do pra nosso sempre esporte. uma lenda. E aí eu joguei de 2, aí eu joguei de 3, depois joguei na posição 4, depois eu já precisou jogar de 5, joguei de 5. Então, ia no que precisava, eu jogava e tentava sempre ter essa leitura. Aonde eu tenho vantagem? Quase nunca era na velocidade, quase nunca era na verticalidade, mas muitas vezes era na técnica. Falava, esse cara ele dorme a hora que ele tem que fazer ajuda, ele me perde de vista, então se eu cortar nas costas deles. Ou então a hora que ele vai fazer, ele afunda demais, eu vou estar livre nas bolas de 3. Então sempre nessa leitura mas parece que o Guilherme está sempre livre. Não, porque eu estava na posição... Você criou o espaço. Eu criei espaço, eu aprendi muito. A atacar o espaço. E quando você vai para a Europa, se você não souber isso, você não joga também. Você joga sem bola, né? Você tem que jogar sem bola. Então, eu fui desenvolvendo isso. E a técnica individual. A técnica individual que eu sempre treinei muito. Hoje, eu vejo, falo, né? Sempre tem alguns, como é que se diz? Arrependimentos. Né? Você fala, eu poderia ter treinado muitas outras coisas diferentes. Né? Tipo? Controle de bola, por exemplo. Ter um controle de bola melhor. Não que eu não tivesse, mas para que me desse mais confiança e eu passar menos a bola. Pra você pegar a bola 3 metros da linha de 3 e ficar com a bola. Tipo, o cara saiu meio livre. Não vou passar. Entendi. Vou ficar comigo porque eu acho que a bola na minha mão pode ter mais chance de sucesso do que o seu passar lá. Por exemplo. E você falou de arrependimento. Tua carreira é linda, maravilhosa. Eu vou deixar só a seleção
pra gente pegar essa parte final, porque eu quero falar muito de seleção. Tá. Mas a gente tá falando da tua carreira como uma carreira absolutamente vitoriosa, de um respeito absurdo no mundo, onde você chega, as pessoas conversam com você com um carinho absurdo. Faltou alguma coisa? Não quero falar de seleção. Seleção a gente sabe e a gente vai falar disso. Mas faltou alguma coisa que você... cara, eu desejei isso e eu não consegui. É claro que todo jogador de basquete deseja NBA. Mas chegou em um momento da carreira que eu entendi que não ia rolar. Eu tinha duas escolhas. Eu ia ficar amargurado o resto da minha carreira, ou eu ia falar, gente, não, deixa eu ver o que eu tenho aqui e vou ser o melhor possível dentro desse mundo. Né? Porque a NBA ela tem umas particularidades. Ela fala, Guilherme, quer dizer que na sua época você não era melhor do que ninguém na NBA? Eu falo, muita gente. Você era melhor do que muita gente. Exato. Claro. Mas é uma questão também de oportunidade, a questão de estar no lugar certo na hora certa, de você ter o cara que também compra, olha pra você e fala, pô, eu gosto desse cara, encaixa aqui no que eu tô querendo, né? Então, e aí eu sinceramente não tenho, assim, eu acho que... Vou falar um negócio aqui agora, é um corte polêmico só pra quem gosta de basquete, tá? Se você realmente não ama basquete, você não vai entender nada e tá tudo bem. O Oberto jogou no San Antonio. Você jogou muito mais do que o Fabrício Oberto, campeão olímpico, maravilhoso, puta jogador, você jogou mais do que ele. Se você cai com o Popovich, por exemplo... eu ia amar ele. Eu ia amar o E ele ia te amar. Se tinha um time pra você jogar na NBA, era o San Antonio. Exato. Pelo Popovich e pela cultura do time. Sim. E se o Oberto jogou naquele time, você me desculpa. Você não vai falar que você jogou menos do que o Oberto. Assim, porque... estilo diferente. Muito diferente. Né? Ele mais pesado, mais... Ele tinha algumas funções em que ele fazia a excelência, né? Craque de bola, acho muito bom. Exato. Eu acho você extra classe. Aí é que na técnica ali, questão de arremesso, aí eu também acho, assim, né? Mas... Para o ímpar, velho, você escolhe Guilherme ou Fabrício Alberto? Não sei. Essa é uma pergunta que eu nunca vou responder. Não, pro meu... Guilherme, esquece. Não tem como. Eu acho que tem uma história incrível. Fantástico. Monstro. Sim. Mas, por exemplo, se o Popovich tivesse te visto jogar, ele ia pelo menos querer conversar com você. Se ia te levar ou não ia. Ele levou o Tony Parker que ninguém sabia quem era. Pois é. Nem ele sabia direito quem era. O Ginóbili, os caras não sabiam o nome dele. Porque também naquela época, né, a gente tinha muito menos acesso. Claro. Não era tão globalizado como é hoje. Você queria jogar hoje? Você queria estar no 4º ano da tua carreira hoje? Eu acho que se hoje... se naquela época eu tivesse informações que eu tenho hoje, eu provavelmente eu teria mais chance de ter entrado na NBA. Porque eu colocaria o foco em outras coisas que eu sei que me dariam um caminho melhor. Que seria o desenvolvimento físico? Exatamente. Exatamente. Eu provavelmente teria um acompanhamento de um preparador físico. Eu ia pagar todo o dinheirinho lá que eu ganhasse, que não seria muito, mas eu ia pagar um preparador físico, eu ia pagar um ortomolecular, um nutricionista. Porque você tirava férias? Tirava. Você não tirava férias treinando? Hoje, eu treinava um pouquinho. Final das férias. Isso. Mas você tirava férias. Sim. Hoje em dia não dá mais pra tirar férias. Não tem mais. Por exemplo, o cara hoje consegue ser competitivo se ele entra numa pré-temporada do time dele e ele tem que tirar 6 quilos? Consegue. Consegue ainda? Consegue. É meio lenda isso? É só a gente olhar o Jokic. Eu acho que ele vai ter que tirar um pouquinho mais. Não, mas o Felipe Eichenberg, acho que é esse, espero não errar o nome dele. Ele fala que eles já sabem que o Jokic vai chegar lá 10 quilos a mais. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque também é um cara que conhece o próprio corpo. Isso é importante também. A gente conhecer o próprio corpo, conhecer os nossos limites, né? E em cima disso você fazer alguns planejamentos. Tá, mas peraí, pra não escapar. Vamos lá. Jogando hoje, você ia ter posturas diferentes com relação à tua... A treinamento. Não técnico. E até... Porque assim... São possibilidades diferentes, não posturas. Tem muito mais tecnologia. Iria mudar a maneira de treinar, acredito. Porque... Quando eu tinha 16 anos, eu jogava no 16, no 17, no 19 e no adulto. Então eu treinava com equipes de 4 a 6 horas por dia, diariamente. Né? E ainda eu treinava sozinho. Né? Mas hoje eu vejo que ainda acontece isso e eu vejo de uma tremenda
burrice. Né? Eu acho que é o termo aqui. Por quê? Porque o treino tático, ele é importante para a equipe, ganhar entrosamento e tal. Mas você não melhora, a sua melhora técnica não é tão grande quanto se você treinar 1 hora, 1 hora e... Vamos colocar 1 hora, não precisa passar disso. 1 hora todo dia de treino técnico, em que você vai fazer exercício que você vai automatizar os seus movimentos, né? Você pode ter um ganho técnico muito grande num período menor de tempo. Com um desgaste físico menor. Então você tem 1 hora de treino técnico, 1 hora de treino físico pesado e um treino de 1 hora, 1h30 de bola. Cara, mais do que isso, não precisa de verdade por dia. Depois, é claro, tem o cara que vai treinar mais, que ele vai olhar, não, enquanto o cara tá descansando, eu vou treinar mais, beleza. Mas assim, e essa base de 3 horas, porque, cara, o jogo de basquete, eu tenho uma preocupação hoje, que os nossos técnicos melhoraram muito nos últimos anos, né? Conhecimento tático e tal. Só que eu tô vendo um pouco um overcoach um pouco exagerado, ou seja, querer controlar tudo demais, jogada pra tudo tal. Minutagem. Não, minutagem pode até controlar, mas assim, o jogada pra tudo me preocupa. Eu quero colocar a bola no poste de baixo, tem uma jogada. Quero jogar pick and roll lateral, tem outra jogada. Quero jogar pick and roll central, tem outra jogada. Eu acho que com um sistema de jogo onde... Porque senão o jogador fica... Puta, agora que eu tenho que falar essa aqui. Não, você coloca uma coisa dinâmica, onde o jogador ele tem que entender aonde ele vai de acordo com aonde a bola tá e o adversário tá. Independente de jogada. Então eu acho que a preocupação maior nossa tem que ser essa. Para ele não perder o lado intuitivo do jogo. Exatamente. O poder de decisão dele. Né? É aquela questão que a gente fala. Se você tem para escolher 2 situações, né? Uma situação, o seu time ele tem muito pouco de parte tática, mas é muito bom de técnica individual, de talento, vamos dizer. E o outro time, ele é excelente em parte tática, mas ele é razoável, escasso, vamos dizer assim, em parte técnica. O que você escolhe? Qual dos dois times? Você tá falando de Europa e NBA, basicamente. O que você escolhe? Pra ganhar? Pra ganhar? Pra você ter mais sucesso. Eu quero talento e força. É isso. Eu quero talento e força. É isso que é a minha questão. O jogo que eu mais gosto de ver, não. O que eu mais gosto de ver é o jogo bem pensado. Exato. Eu gosto de ver a Euroliga, mas... A gente fala que taticamente a Europa ela é mais avançada que os Estados Unidos. Sem dúvida. Né? Também é um instinto de sobrevivência, porque eles têm ali... Eles sabem que eles são menos atléticos. E são menos técnicos. Tem menos qualidade. Então eles têm que ir de uma outra maneira. Você falou do Bodiroga. O Bodiroga batia a bola, ele driblava na frente da perna. É isso. Ele ia levando a bola pela frente, quase. Um mínimo erro, ele ia dar um bico na bola. Exato. E era um gênio. Exato. Então você tem, assim... eu acho que a gente tem que... a gente precisa, até para a gente ser mais competitivo internacionalmente, focar um pouco mais em 2 pontos. O desenvolvimento físico dos atletas e o desenvolvimento técnico. E a gente... É até uma contradição, né? Tipo, emburrecer taticamente um pouco. Sim. Sabe? No sentido de menos jogadas e mais ocupar espaços. Aprender a ocupar espaço, aprender a punir defesas e rotações defensivas. O Brasil hoje não tem nenhum jogador na temporada da NBA. Não, hoje não. Já chegaram, já tivemos 9 ao mesmo tempo. Isso é um problema nosso? Ou é um problema da liga? Eu acho que é um problema nosso. A gente merecia ter hoje? Não é uma questão de merecimento, é uma questão né, também de oportunidade, de hora certa no lugar certo, né? Porque não quer dizer que a gente não tem condição nenhuma. Não tem. Eu acho que o Raul fez ótimas temporadas. O Raul é o tipo de jogador que eu sei que agrada muita gente na NBA, né? E que ele poderia, né? Porque o Raul é um tipo de jogador que treina pra cacete, né? Tem qualidade, defende muito bem e sabe o lugar dele no time. Não vai ficar enchendo o saco, preciso jogar mais. Não que ele não quer jogar mais, gente. Claro. Não me entendam mal. Mas é um jogador que sabe, né? Tem vezes que ele vai ficar 2 jogos sem jogar. Mas aí no próximo jogo que ele entra, ele tá pronto. Ele não tá desanimado. Né? Mas assim, é questão de oportunidade. Quem poderia estar na NBA hoje? Jogadores na ativa, eu acho que o Bruno Caboclo, ele acabou indo cedo demais. Né? E eu acho que isso queimou, pulou algumas etapas e
E não sei, né? Eu acho que o pessoal, não sei qual imagem o pessoal ficou com dele lá, né? Mas eu acho que ele teria capacidade. Né? Bola e físico, sem dúvida. O Cristiano Felício, eu acho que ele foi um pouco sacaneado. Em Chicago? Porque assim, ele faz uma temporada muito boa, ele assina um baita no contrato, não tô falando em questão de contrato. Mas depois que ele assina, acho que trocou o técnico falou, não, esse não me serve. E encostou ele lá. E eles trocam depois e era o Vucevic. Jogador, exato. E eles trocam o Vucevic. Não, o Cris não ia ser titular. Tá, beleza. Isso, acho que até ele tinha consciência disso. Claro. Né? Mas o fato dele não jogar, de realmente sair totalmente da rotação, aí é difícil para alguma outra aqui falar, não, me interessa esse jogador. Né? Então, como jogador grande, assim, e acho que o Gui Santos, ele tá num planejamento ali que é interessante. Ele vai. Eu também tenho fé que ele vai. Eu fui lá no treino, tem até aqui no canal e tudo, vídeo com ele, assim. O moleque, ele já mudou fisicamente. Sim, mas muito. Ele falou que pegou 9 quilos já. Exato. Mas ainda esguio, ainda seco, não é? Que ficou boladão e tal. E ele fala do jogo com uma clareza muito grande. Sim. Sobre atacar espaço vazio, jogar sem bola. Ele falou, cara, se eu quiser jogar lá, eu tenho que jogar sem bola. Porque tem Klay Thompson, Draymond Green e Stephen Curry. A bola vai chegar na minha mão quando? Mas se esses caras jogam sem bola... Pois é. Como é que você vai ter a pretensão de querer que a bola fique na sua mão? Ele, eu acho que é o próximo. E eu acho que a ida do Reinan, lá de Franca, para os Estados Unidos é um negócio que a gente vai poder prestar atenção. Pode ser. É um potencial físico absurdo, técnico. É porque a gente também não tem ideia, né? Claro que a gente olha, vê potencial no menino, mas a gente não tem ideia. Porque, de novo, são muitas variáveis, né? Das quais, se no ano que ele escolher ir pro draft, qual a qualidade dos jogadores que tem naquele draft? Qual é a classe? Né? Então, poxa, a classe desse ano acho que foi muito boa, né? Quer dizer, a gente vai saber agora durante a temporada. Tem que se comprovar. Mas às vezes você pega uma classe que não é tão boa, então você sobe um pouquinho mais de posição, e aí tem um outro ponto. O time que te escolheu tá precisando de um jogador na sua posição? Sabe? O técnico desse time é um técnico que gosta de colocar jogadores jovens? Porque tem isso também. Às vezes o generalmente fala, não, esse aqui me interessa, porque eu acho que tem futuro. Mas o técnico fala, não, pra mim não. Você falou de técnico. Agora eu quero abrir pra seleção pra gente caminhar. O melhor técnico que você teve? Tá. Quem foi? Peraí que eu tô pensando. Tive bastante. Cara, eu tive o Zary Markowski, que foi meu técnico na Virtus Bolonha, que eu me dei muito bem com ele. Cara, o melhor técnico de conhecimento que eu tive foi o Messina. O Messina é difícil. É duro, cara. Como pessoa? Então, pra mim, é o combo, entendeu? Mas aí você tá falando de um cara que é genial no conhecimento do jogo. No conhecimento do jogo. Mas o trato dele é ruim. É muito ruim. E isso não entrega o pacote. Pra mim, sabe, eu acho que não precisa ter aquele trato. Então, por exemplo... O que é o trato ruim? Vai, dá um exemplo aí. O que ele ruim fez? É te xingar. É mesmo? Xingar? Xingar mesmo. Do quê? Pode falar, um dia eu cheguei num jogo, ele me tirou do jogo, eu e o Marconato. Ele fez assim, ó, puto, com a cara puta. Merda 1, merda 2. E virou as costas. Assim, tipo, tá, o que eu fiz? Não. Qual é a merda? Merda 1, merda 2. Me conta a merda, pelo menos, cara. Deixa eu limpar, né? Hoje eu dou risada, cara. Mas, na hora eu tô puto, cara. Quero levantar e dar um soco no cara. Essa era a tua reação. Não, lógico que não, né? Mas à vontade. A tua reação mental era essa. Vou cobrir esse anão do lado. Exato. Por outro lado, eu tive... O Ruben, eu gostava muito, me dava muito bem com ele. Eu tive o Sérgio. Tive o Sérgio Hernandes em Brasília. Maravilhoso, mas não deu certo. Infelizmente, mas assim. Maravilhoso. E esse sabe pessoa, demais. E como pessoa, né? Uma pessoa espetacular. Cara, o meu sogro foi importante. E eu quero fazer duas menções aqui, né? Primeiro com o Wagner Stefani, que teve a coragem, lá atrás, no ano de 97, colocar um menino de 16 anos, que tinha feito 2 treinos com o time, como titular num time adulto. Né? Não tinha nem físico para jogar. Hoje, se eu pegar aquela foto lá, eu falo, nossa senhora. E o Marquinhos Sharp, que também veio depois do Vagnão lá no Pinheiros. Né? E depois veio o Marcel. Então, esses 3 que são os caras que pegavam lá um menino de 17 anos, 18 anos, e acreditavam e davam o espaço que eu tava caçando, né? Tava lutando. E eles me viam também, porque eu ficava o dia inteiro no clube treinando.
Então eu ficava, eu com 15 anos, eu lembro que eu cheguei no período, eu tinha 15 anos, eu ficava assistindo o treino do adulto ali. Mirando. Se faltar um, eu tô aqui. É. Se faltar um, eu tô aqui. Cara, não tem moleque que faz isso hoje, né? Deve ter muito pouco, deve ter muito pouco. Mas eu ficava. Não consigo imaginar, não. Mas pô, vai que pinta, né? Alguém... Um dia pintou. Um dia tinha 9, eu tava ali assim. Vai, menino, marca o Cadum. Eu falei, nossa senhora, vou apanhar. Mas tá bom, vamos. Do caralho, que legal. Vamos. Agora, seleção, que ano você entra na seleção? 2001. Adulta. 2001, Copa Sul-Americano de Valdívia no Chile e depois Copa América em Neuquén na Argentina. A gente perde as 2 finais pra Argentina, que já tava aquele time maço deles, né? Mas a gente classifica pro Mundial ali e pra gente já foi um objetivo interessante, porque a gente tava começando numa troca de geração. Era o Hélio? Era o Hélio ainda. Era o Hélio pra Indianápolis, que ele leva todo mundo e bota os moleques pra rodar. Exatamente. Então daí a gente já começa ali numa troca de gerações. Você, Nenê, ainda não tinha Anderson e Thiago, né? Não. Thiago já? No Sul-Americano... Não, no Sul-Americano na Copa América não tinha... Eu acho o Thiago com certeza não. Eu acho que não tinha o Alex ainda. Eu não lembro, eu preciso ver isso aí, se o Alex estava. Porque o Alex vai pro Mundial em 2002. Sim. Mas aí no Mundial em 2002 eu lembro que eram 6 mais velhos e 6 mais novos, né? Então dos mais novos eram o Leandrinho, que tava com 19 anos. Aí tinha o Thiago com 17 anos. Eu, o Alex, o Anderson e o Baby. O Nenê não? O Nenê não foi, porque ele tinha acabado de ser escolhido. É o draft. É o ano do draft. Sim. Então ele não vai, por isso o Baby vai, que o Baby tava jogando na BYU. E aí de mais velho tinha o Rogério, o Sandro, o Vanderlei, o Elinho, o Demétrios. E eu tô esquecendo de alguém. Que eu não tô lembrando. O Marcelinho Machado, que o Marcelinho era o meio do caminho. Era o meio do caminho. Então foi essa a seleção que foi pro Mundial, que então era uma troca de geração. Passagem de guarda. Isso. E aí depois pega Santo Domingo, né, 2003. Isso. Que daí a gente já vai com o time todo novo. Ganha o PAN. Ganhamos o PAN. Lá dentro de Santo Domingo, dando um pau na República Dominicana. E aí a gente vai pro pré-olímpico, que era uma tarefa muito difícil. Sim. Né, que é o que eu tento fazer hoje com a Copa do Mundo. A gente tem que ser realista. Né? Na época a gente olhou lá, não, vamos classificar, quer dizer, vai classificar para a Olimpíada, eram 2 vagas com Porto Rico de Arroio, Baré, jogando em casa, a Argentina de vice-campeã mundial, com Ginóbili, Escola, Nocione, todos esses caras, tinha o Canadá do Steve Nash, que ele cala o Coliseu. Quem mais que tinha? Tinha mais um time. Porto Rico, Canadá, Argentina. Os Estados Unidos já estava classificado. Eu tô esquecendo do outro time que foi. Porto Rico, Canadá, Argentina. Que a gente acabou ficando de fora da semifinal. Quem que era, gente? Não era Venezuela. Não, era Estados Unidos, sim. Era Estados Unidos, porque eles tomaram pau em Indianápolis. Verdade, era Estados Unidos. Então eles viajando. tomam um pau. Que foi o toco que o Alex dá no Tim Duncan. O toco do Tim Duncan. E aí, aí tem Japão, que não vai bem. Aí o PAN do Rio, que era um nível... O PAN era diferente. O PAN eu joguei. Mas aí o Brasil ganha. Isso. Aí vai 9, que ganha a Copa América, lá em Porto Rico. Teve 2005, a gente ganha a Copa América também. 5. Em Santo Domingo também. 5. Aí, tudo isso... Ganha uma, toma pau na outra. Ganha uma média, na hora grande, toma pau. Toma pau, chega pro pé olímpico de Mar del Plata em 11. Que aí é o grande momento. Que é o grande momento e que a gente sai daqui desacreditado. Que todo mundo fala, porque a gente tava sem Nenê, Anderson, Leandrinho. De jogador que tava na NBA na época, acho que era só o Thiago. O Ertas não tinha ido ainda. E aí nós vamos. E aí a gente treina que nem uns malucos. Que nem uns malucos tal, e vamos com aquele time, um grupo fechadinho. A gente joga muito bem um Super 4 em Foz do Iguaçu. Com Canadá, Argentina e Porto Rico. Não, Canadá, Argentina e República Dominicana. E vamos para Mar del Plata. E a gente joga muito bem em Foz do Iguaçu. A gente sai grande. Feliz e tal. Chega, a gente acho que joga contra Cuba o primeiro jogo e a gente não faz um bom jogo, a gente começa a jogar meio mal.
Aí o segundo ou terceiro jogo já é contra a República Dominicana e a gente perde. Jogando mal, a gente perde. E eu falo que aquele jogo foi o que salvou a nossa campanha. Por quê? Porque ali a gente perdeu e viu que tava tudo bem. Então beleza, galera. E aí a gente ajustou e tal, e a gente não perde mais. Até a semifinal. Fomos perder na final que a gente tava classificado. Já tava classificado. E a semifinal foi exatamente contra quem? Contra a República Dominicana, o único time que tinha ganhado a gente. Porque a gente ganhou da Argentina, deles lá dentro, 7 de setembro, espetacular, o Rafa jogando demais. E a gente faz um excelente campeonato ali. E ali foi o grande momento, né? E o pessoal não dá tanto valor, porque também ali eram só 2 vagas. Pô, e ali não tinha Estados Unidos. Sim, né? Nessa não tinha. Sim. Mas você tinha o Canadá, que era forte, você tinha a Dominicana, foi com Al Horford, Francisco Garcia e Charlie Villanueva. Puta time. E o técnico era o Calipari. É verdade. Aquele é o teu dia mais feliz com a seleção? Eu acho que é. Assim. Porque a gente tava esperando, era cara, 10 anos de seleção. Já que a gente não jogava Olimpíada desde 96. Desde 96. E vocês vão pra Londres em 12. Aí tudo bem, tem Londres e tudo, aí chega no Rio. Pra gente terminar. Eu tô guardando isso há 200 anos. Chega no Rio. Tapinha do Marquinhos, ganha da Espanha. Sim. Tudo lindo, maravilhoso. Ali foi o melhor basquete que a seleção jogou. Eu acho que a gente jogou muito bem. Muito bem. A gente peca um pouco na estreia contra a Lituânia. Um pouco pela... Dava pra ganhar. Mas assim, ali a ansiedade imperou, porque os caras abriram 30. E a gente recuperou. Buscou o jogo. E aí, isso sem o Thiago. Sem o Thiago, sem o Anderson. E sem o Anderson, que eram caras que estavam num nível muito alto. Sim. Muito alto naquele momento. Beleza. Chega o jogo da Argentina. Você já viu esse jogo? Não, nunca mais. Nunca mais você viu esse jogo. Louco. Se você pudesse cobrir de porrada o Nocioni, você cobriria o Nocioni de porrada? Eu tento fazer. Quer dizer, eu faço a falta. Você faz a falta? Eu faço a falta, que não é apitada. Digam isso, pelo amor de Deus. Você faz a falta embaixo. Eu faço. Aí quando o juiz não dá, ele arma arremesso, você não vou encosta mais. Não vou mais. Por quê? Porque ele vai dar uma falta de cesta ali. Ele vai abrir a perna, ele vai te chutar lógico. pra tomar falta de cesta. Aquela é a bola que mais doeu na tua vida? Aquela é a bola que mais doeu. Porque ali, aquela vitória ali... O Brasil é pra medalha. O Brasil, a gente classificava em segundo ou terceiro. Eu sei que o nosso cruzamento era com a Austrália. A gente tinha jogado contra a Austrália, tinha jogado bem, já em Mogi e tal. E a gente ia para umas quartas de final jogando em casa. Porque aquele ginásio estava enlouquecido com a seleção de basquete. Só que daí a gente perde o jogo e sai. É esse que foi o problema. E aí, enfim. Essa bola você nunca mais viu? Nunca mais. Jura por Deus que você nunca mais viu mais essa bola? Eu já vi 200 vezes, eu quero matar o Nocioni 200 vezes. Não. Um craque, um gênio, Sim. jogou muita bola. Boa pessoa ou cuzão? Mais ou menos. Cuzão. Aê! Nocioni cuzão, eu digo. Dos argentinos, algum muito legal? Cara, o Prigioni é meu amigo até hoje. Hoje técnico da Argentina, um craque de bola. O Escola, gente boa. O Delfino, muito gente boa. São os que o Pepe Sanches, eu tive a oportunidade de conhecê-lo melhor depois de parar, que eu fui conhecer o projeto dele em Bahia Blanca. Também uma pessoa espetacular, assim, super educado. O Roberto, eu tive um pouco mais de intimidade com ele quando eu fui cobrir as finais da NBA, que ele tava com a ESPN Deportes. Mas eu nunca tive problema com eles, assim, né? Lógico, tinha rivalidade, mas... Bundão. Entrega uns bundão aí pra gente. Bundão em que sentido? Cara chato, escroto. O Nocioni é escroto. Mas... E de outras seleções? Cara que você fala, puta, esse cara eu não quero trocar ideia, cuzão, sujo na quadra... Não sujo. Cara, eu nunca tive problemas com ele, mas eu já vi ele fazendo, que é o Rudy Fernandes. Né, da seleção espanhola. Tá até hoje. Né? Agora acho que ele parou um pouco, mas ele era meio divinho, assim. Mas, cara, eu não precisava ficar prestando muita atenção, não. A não ser que mexesse comigo. Né? Claro. Aí o pau comia. Agora, pra terminar, você falou dessa bola do Nocioni. Pra mim era um caminho de medalha pelo que o time jogava mesmo. Não sei se final ou se terceiro e quarto, que seria brilhante do mesmo jeito. O que falta pro basquete, o que nunca faltou pro basquete foi talento. Isso nunca faltou. O que faltou foi uma medalha de campeonato mundial ou de Olimpíada, que é o que a gente vai... Falta, mas assim, o que o pessoal precisa entender... É que não é igual vôlei.
por exemplo? Não quero comparar com outra modalidade para não ser injusto também. Né? Eu não sei qual que é a realidade. Mas eu vou comparar com o próprio basquete. Nos anos 80, a gente tinha Estados Unidos, tinha o Brasil, tinha a Iugoslávia e tinha a União Soviética. Tudo unido, tudo Só grudado. desses dois aqui, da Iugoslávia saíram 6 potências. E da União Soviética saíram mais umas 3 hoje. Né? Que você tem Letônia, Lituânia, a Rússia que não tá jogando. Então tem isso aí. Aí agrega-se a isso a Espanha, que é uma potência hoje, há 20 anos, que não era. Você tem a Austrália. Itália, que já foi vice-campeão olímpico em Sydney, que não era... Não, em Atenas. Em Atenas. Né? Então, assim, é muito difícil, cara, você chegar entre os... E você tem sempre os Estados Unidos aí que... Cara, você vê na Copa do Mundo, Sudão do Sul. Não, você chega numa Olimpíada que eles vão sempre com a força total. Mas é uma briga pelo segundo lugar, então é uma briga por 2 medalhas. Mas é o que faltou, você acha? Eu acho que faltou, mas assim, o pessoal não dá valor, o que eu ia falar, o pessoal não dá valor, por exemplo, nesse 5º lugar em Londres. Pô, verdade. Não dá valor num 6º lugar na Espanha que a gente foi no Mundial. A gente vai ver quanto tempo vai demorar pro Brasil ser um 5º lugar de Olimpíada de novo, ou um 6º lugar de Mundial. Vocês vão ver quanto tempo. Espero que não, espero que assim, alguém venha e me esfregue na cara. E não é que eu não quero, que eu tô... Muito pelo contrário, gente, eu vivo disso. Claro. Pra mim, o Brasil ser campeão mundial é bom pra mim também. E além da minha felicidade como torcedor. Claro. Mas é que é difícil. É difícil e a gente não tem... Você tem mais de 15 seleções que podem medalhar. Sim. Podem medalhar. Pode ser 14º. Cara, nesse último Mundial ficou de fora a Argentina, que foi vice-campeão mundial. Pois é. Nem jogou, né? Nem jogou, tá fora da Olimpíada. A França tomou um pau na primeira fase. Enfim, cara, é muito difícil. Agora, o meu apelo fica assim para os nossos trabalhos da base, né? Porque é ali que a gente vai formar jogador. É ali, e eu não vejo essa preocupação. Né? O pessoal fala, mas pô, o Brasil não evoluiu nos últimos anos? A questão do NBB, uma série de outras coisas. Evoluiu. Mas todos os outros evoluíram e eles estão evoluindo numa velocidade mais rápida que nós. É isso que a gente não tá atento. Mas evoluiu. Ou então fica aquela, não, mas o Brasil já foi. Eu respeito e tenho uma grande admiração pela história do Brasil. Mas isso daí não leva a lugar nenhum. A gente tem que sim homenagear os caras, eles merecem todas. Todas. As mulheres, então, campeã mundial, vice-olímpico. Pelo amor de Deus, ídolos máximos nossos. Mas essa história nossa, não me venha com história de que camisa pesa, porque o que pesa mesmo é sentar a bunda na quadra e trabalhar. E botar a danadinha lá dentro. E trabalhar, cacete. Trabalhar. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Formar jogador de basquete, dá trabalho. Gui, vou pegar a bola. Pra você assinar. Opa! Primeira. Cara, vamos aqui, vai. Você ainda tem intimidade, né? Conheço de vez em quando um pouquinho. Chama de você, né? Não chama de eu chamo de Vossa Senhoria, né? E a gente vai juntar um bocado de assinatura boa aí, cara. Qual que é a câmera? Qual que eu ponho aqui? Essa aqui? Pô, que demais. Que bom. Pra cá? Aê! Curtiu? Boa. Curti demais. Se divertiu? Papo gostoso. Que bom. Papo gostoso. Agora eu faço pouco isso, né? Como entrevistado. Eu faço mais como entrevistador, né? E é gostoso. Pô, mas que demais. Obrigado, uma honra. Obrigado. Você sabe o quanto eu gosto de você, da tua família. E passamos, nem falamos das nossas histórias. Daí fica por uma outra. Nossa Senhora. Daí a gente faz o... Aí você arruma um patrocínio de uma bebida alcoólica. A gente faz a versão proibidão. Versão proibidão. Que aí a gente vai contar as nossas histórias. Nossa Senhora. Mas, pô, que honra. Obrigado. Você sabe que a casa é sua. Obrigado, Brunão. De novo, agradecendo. Tizan Digital, Ace Negócios. Se inscreva no canal, deixe like, compartilha, espalhe a palavra pra geral. Manda no grupo da tia. A tia manda bom dia, você manda o link. Plau! A oração, manda o link. Pronto, de novo. Legal. Espalha pra todo mundo, porque é um projeto que antes de mais nada me deixa muito feliz. Então... E eu acredito muito nisso. Então, vamos seguir pra frente, porque ainda tem muita surpresa pra acontecer. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau!